preletor e moderador para ocuparem os seus lugares. Assim como aos professores e aos funcionários do CEPUC, o nosso muito bom dia. Naturalmente, a todos os estudantes, o nosso bom dia. E citando o padre Kisongo, e os e as Clapetróleos, o nosso muito bom dia. Muito bem. Então, com isto, damos abertura a esta primeira reflexão desta jornada. E o nosso preletor é o padre Avelino, missionário saletino, 21 anos do sacerdócio, formador, foi pároco na Namíbia, em Windhoek. Realizou seus estudos aqui no Planalto Central, em Luanda, no Brasil e na Itália. Também é mestre em Ciências Políticas e Relações Internacionais. Atualmente doutorando. É professor aqui no CEPUC e no SPOC. Também é vice-provincial dos saletinos. Então, desde já, manifestamos a nossa gratidão por ter aceito partilhar conosco esta experiência. E como já tivemos a oportunidade de escutar o tema, novamente repetimos, as autarquias locais, liberdade, responsabilidade participativa à luz da autonomia regional. Padre Avelino, tudo tuo, tudo é tudo, e a palavra é toda tua. Muito obrigado. Tornei-me um soberano absoluto. Thomas Hobbes. Antes de entrarmos para o tema, a nós incumbido autarquias, liberdade e responsabilidade participativa à luz da autonomia regional. Como amante da música, gostaria de convidar os meus amiguinhos, nossos alunos, há um grupo que ontem ensaiou, então gostaria que começássemos com o canto Ave Maria. Estão prontos? Em inglês, não é? Ok. Os que ensaiaram, gostaria que ficassem de pé. Por favor. Não estou a vê-lo aqui. Nosso diretor, irmã Domingas Ngueve, a nossa Big Boss das escolas católicas no AMBO, amados professores, que com enorme sacrifício fazeis jus a essa instituição. Queridos pais encarregados de educação, não sei se há um aqui. Oh, yes. Meus amados alunos, particularmente os de inglês, ano passado, este ano, e outros que também foram meus alunos de filosofia, o ano antepassado, saúdo-vos calorosamente. Muito bom dia. Bom dia, senhor professor. Yeah, I'm your English teacher. But today I'm going to talk about politics, okay? The same love I teach you English will be the same love I will talk about politics to you, okay? O mesmo amor
de inglês será de política. Quando o Padre Nogueira me convidou para falar de autarquias, liberdade, responsabilidade participativa, à luz da autonomia regional, eu disse comigo mesmo, é muita política. E não gosto muito de falar de política no contexto angolano, porque não gosto de trair a minha consciência. Mas pedi o diretor, aceitei. Só para dar o plano da apresentação, ontem o Padre Kessongo dizia o seguinte: as autarquias têm que ver com economia, direito, política, filosofia, etc. Não sou economista, não sou jurista, filósofo, sim, porque todo padre faz filosofia, mas sou politólogo, formado, como disse o nosso moderador, em ciências políticas e relações internacionais. Assim, hoje cabe a mim falar das autarquias na vertente política. Sendo assim, no primeiro momento, tocarei ao conceito de política. O que é a política e para que serve a sociedade? A política, como arte de organização da polis, vocês fazem grego, estudam grego, cidade, sim, alguém já disse. Por cidade entendemos comuna, município, província, estado, país. Esta arte de organização segue vários caminhos. Um deles é o caminho fechado. Outro, caminho aberto. O fechado podemos chamá-lo de sistemas ou regimes autoritários. O aberto podemos chamá-lo de regimes democráticos. E as autarquias só podem ser implementadas lá onde haja democracia. Por isso, o segundo conceito de que vos falarei é o próprio conceito de democracia. O padre Chimbinga tocou um pouco, o Dr. Capuata ontem também. Eu, além de tocar em alguns conceitos, portanto, definições ou definições, incidirei o meu discurso sobre aqueles elementos indispensáveis para que um sistema político possa ser considerado democrático. Muito importante isso. E sendo autarquias implementadas só no regime democrático, também tocarei um pouco sobre o conceito de autarquias. Embora os que me precederam tenham falado com propriedade, sobretudo ontem, segundo painel,
direi que, de fato, a beleza das autarquias é um não categórico às ordens superiores. Se assim é, importa-nos a vermos um pouco qual é a nossa cultura política. Alguém ontem fazia a pergunta se, ao implementar as autarquias, o país tenha alcançado a maturidade democrática. Não sei. E veremos com os elementos indispensáveis que nos levam a uma definição mínima de democracia. Lá para o final, darei o meu parecer se vale a pena ou não termos autarquias e se, para termos autarquias no sentido de realizar o seu objetivo primário, como vem no nosso tema e o nosso autonomia regional, a educação é indispensável, porque é ela que dá qualidade ao ator munícipe que participa das eleições autárquicas. Por isso, no fim, farei um apelo e farei também uma proposta em relação a uma cadeira sobre a política, uma intervenção à política, aqui no CEPUC. O senhor diretor com o staff vai ver se vale a pena ou não. Mais ou menos este é o quadro da minha exposição. Não sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo? Pouco? O que é política? No sentido mais lato, a política é a ciência que ensina o homem a procurar o bem comum, tanto a nível nacional como internacional. A sua tarefa é verbalizar os valores fundamentais de toda a comunidade na esfera temporal e habilitar os governantes de uma nação a prover uma determinada comunidade de formas e meios para uma vida honesta, justa e pacífica, combatendo fatores como a ausência de lei, pobreza, fome, ignorância, doença e corrupção. No sentido mais específico, a política é habitualmente considerada como sinônimo de partidos políticos, grupos de cidadãos unidos para procurarem exercerem o poder político de forma a resolver problemas econômicos, políticos e sociais de acordo com seus próprios critérios ou ideologias. Juntando as duas definições numa só, podemos dizer que a política é a arte de organizar uma aldeia, uma comuna, um município, uma província, um país, de forma que os seus habitantes tenham aquelas condições necessárias a fim de que vivam de forma digna, isto é, tendo o que comer, beber, onde morar, saúde, liberdade
proteção física e moral, educação, paz, justiça, etc. Aquilo que ontem o padre Kisongo tentou passar para nós quando falou da miniaturização. E eu brincava com ele, cita, não citou. E eu também não vou citar, porque o povo sabe. A forma de organização pode obedecer a vários critérios, dependendo da ideologia de quem estiver no poder e dos objetivos perseguidos. Neste diapasão, a organização pode seguir os métodos de um regime fechado, como já fiz lembrar na introdução, e aqui os cientistas podem depois aprofundar o argumento tocando em Thomas Hobbes e Maquiavel. Thomas Hobbes diz que o detentor do poder tem que estar acima de tudo e todos. Maquiavel diz que o príncipe, presidente, governador, administrador, etc., estou a dizer, deve lutar pelo poder a todo custo, mesmo usando a violência. E o critério da avaliação, se o detentor do poder, o príncipe, o presidente ou o rei, foi bom, é ver quanto tempo ficou no poder. Quanto mais, melhor. E eu penso que muitos dos nossos líderes africanos fazem dessas teorias como a Bíblia Sagrada. Lutam a todo custo ter poder e a todo custo manter-se, não se importando do bem do cidadão. Esta eu chamaria de política com P minúsculo. A organização, como disse também, pode seguir métodos para se chegar a um regime mais aberto, o qual abre um espaço para essa organização ou governação. São regimes democráticos. De facto, as autarquias só podem ser implementadas onde houver uma democracia substancial. Prestem atenção ao conceito, democracia substancial. A democracia substancial vai na contramão de democracia formal. A democracia substancial é aquela que tutela os direitos e as liberdades fundamentais. O povo precisa de luz, luz. Água, está ali. Saneamento básico, está ali. Educação de qualidade, está ali. Portanto, esta educação é democracia substancial. Temos princípios escritos, mas na prática faz o contrário. Tudo girando à volta do soberano. Seja ele presidente, rei, primeiro-ministro, etc, etc. Portanto, as autarquias só podem ser implementadas onde houver essa democracia. Elas representam o ponto mais alto, o ponto sublime do viver democrático. Por isso, o segundo conceito que queremos analisar convosco é o da democracia. Mais do que ficar na definição, eu falarei daqueles elementos indispensáveis para que um regime ou um sistema político seja realmente considerado democrático. Uma pergunta: o que é democracia?
e se existe democracia perfeita. Começando pela segunda questão, e eu gostaria que isto ficasse bem patente, é que não existe uma democracia perfeita em nenhuma parte do mundo. Repitam comigo. Não existe uma democracia perfeita em nenhuma parte do mundo. Vamos? Não existe uma democracia perfeita em nenhuma parte do mundo. Existem, sim, níveis de democratização. Vamos? Existem sim níveis de democratização. Por isso, há democracias avançadas e democracias retardadas ou democracias incipientes. Porém, existem aqueles elementos que são indispensáveis para que um determinado regime possa ser considerado democrático. Quais são esses elementos? 1. Sufrágio universal da população adulta. Vamos repetir? Sufrágio universal da população adulta. Homens e mulheres. Homens e mulheres. O que isso significa? Significa que quando houver eleições, todos aqueles considerados maior de idade, segundo a lei, têm o direito ao voto. Ao voto. E em Angola, o sufrágio é universal. Sendo universal, aqui já fazemos uma crítica que, havendo eleições autárquicas, não se pode excluir ninguém. Porque a Constituição diz que o voto em Angola é universal. Qual é a idade mínima para se votar? 18 anos? Portanto, todos aqueles que têm 18 anos de idade, havendo eleições autárquicas, segundo a nossa lei angolana, todos deviam votar. Capito? Segundo elemento, vocês falam todas as línguas. Eleições livres, recorrentes, competitivas e corretas. Vamos por passo, vamos repetir. Eleições livres, recorrentes, competitivas e corretas. Livre significa ninguém deve votar com uma faca apontada ao pescoço. E depois, todo aquele que vota, vote segundo a sua consciência. Está entendido? Não pode haver ordem superior a dizer que tu deves votar neste ou naquele. É a minha consciência. Entendido? Recorrentes. Onde houver democracia, as eleições são organizadas periodicamente. Se é de 4 anos, 5 anos. Tá? Competitivas significa aqueles que competem o voto, tanto os partidos políticos, os candidatos, etc., devem partir em condições iguais. Portanto, não pode haver um que seja jogador e árbitro ao mesmo tempo, e depois ele que dá os subsídios aos outros, depois de 10 meses ele já está preparado. Isto vai complicar a competição. Está entendido? Está ou não está? Isso é ciência, ok? Corretas. Eleições corretas significa que, havendo eleições aqui, vocês votam quem é o professor mais, sei lá, mais quê? Mais quê? Mais alto. Haveria um órgão para fazer a contagem desses votos. Depois, anunciá-los. Votaram X, desses que votaram, os votos válidos são X, os nulos são X, o professor fulano, poderia ser o professor Figueiredo, recebeu X votos. É assim, todo mundo está?
haver. Não é que se fazem eleições, a mesa faz a contagem, mas depois não mandamos para o centro já anuncia na escola do CEPUC, o professor votado mais alto foi o professor de inglês, Avelino Santa Meia. Está vendo, né? Pode acontecer, e não está correto isso. Está entendido? Terceiro elemento, comissão eleitoral independente e imparcial. Vamos repetir? Comissão eleitoral independente, vamos? Comissão eleitoral independente. E imparcial. Como ouvistes, já trabalhei na Namíbia, era pároco lá por quase 8 anos. Numa das eleições namibianas, a oposição reclamou, dizendo que tinha havido fraude. E exigiu a recontagem dos votos. Digo-vos, porque os meus olhos viram isto. O partido que ganhou a SWAPO aceitou a recontagem dos votos e transmitiu isso em direto pela NBC, Namibian Broadcast Corporation, TV e rádio, e eu vi isso pela televisão. O resultado foi o mesmo. Ganhou a SWAPO ainda com mais um voto. Eu coloquei-me de joelhos e eu disse, aqui existe democracia. Quarto elemento, um sistema plural de partidos políticos. Vamos repetir? Nós estamos ouvindo, só esse lado para participar. Um sistema plural de partidos políticos. Significa o quê? Para que haja eleições, é preciso que haja mais de um partido político, ok? Como é que tu organizas as eleições com um único concorrente? Não é possível. Com um único partido, não é possível. Portanto, é preciso que haja, no mínimo, mais de um partido. Mas não basta haver muitos partidos políticos. É preciso que esses partidos políticos tenham condições para atuar e vender o seu peixe. Entendido? Quinto elemento, fontes diversas de informação. Vamos repetir? Fontes diversas de informação. O que isto quer dizer? É preciso que haja órgãos públicos do Estado. Tá? É preciso também que haja outras fontes. Porque a ciência exige um contraditório. A verdade não é uma só e não é absoluta, a não ser que falemos da verdade que é Jesus Cristo. Por isso, um cidadão tem que ter fontes diversas de informação para que aquilo que faltar na fonte oficial, ele possa encontrar na fonte alternativa, privada. Está entendido? Sexto elemento, separação de poderes. Vamos? Separação de poderes. Já que são os meus alunos de inglês, há uma expressão, checks and balances. Repeat? Checks and balances. Mais. Checks and balances. O que isso significa? Antes de mais, existem 3 poderes no Estado, ok? O poder executivo, repitam. O poder legislativo e o poder judicial. Quais são os 3 poderes? 1, 2, 3. Ok. Esses 3 poderes devem ser interdependentes e autônomos. Ok? Não pode haver um poder a ser superpoder. Porque se houver um que se considere superpoder, vai influenciar os outros poderes e não haverá garantia de juízes independentes e imparciais. Está entendido? Quando não houver
independência e imparcialidade, um poder estará submetido no outro, não é verdade? E não fará o seu trabalho como deve ser. Sétimo, responsabilização dos políticos perante o povo. Repitam. Mais. O que isso significa? Todo aquele que for eleito tem responsabilidade perante o povo. Os nossos deputados na Assembleia Nacional representam quem? Cada um de nós, não é verdade? São nossos representantes. E se são nossos representantes, eles devem fazer chegar as nossas inquietações. O voto de cada deputado devia ter como critério as necessidades do povo e não a disciplina partidária. Atenção, isso não é só em África, mesmo lá fora, em democracias avançadas, também existe isso. Há uma filósofa italiana que escreveu um livro, Ir Contramão, e diz isso: eu na Assembleia devo votar segundo a minha consciência, pensando no povo que me elegeu. Último elemento, uma administração pública legítima. Repitam, uma. Sim, essa legitimidade deve vir do nosso voto. Com base nesses elementos, estou a concluir a parte de democracia, podemos definir a democracia como aquele sistema político em que a autoridade política ou o poder está ao serviço do cidadão e não o contrário. Digamos, democracia, poder ao serviço do povo. Vamos? Democracia, poder ao serviço do povo. Esta ideia nos vem de um cientista político italiano que se chama Giovanni Sartori. E também Abraham Lincoln. Aquilo que o padre Chimbita dizia: poder do povo, com o povo e pelo povo. Só para dar uma chega, Lincoln não era britânico, mas sim americano. Foi presidente dos Estados Unidos da América. Também podemos definir a democracia como aquele sistema em que os direitos e as liberdades fundamentais são garantidos. Vamos repetir? Democracia, garantia dos direitos e liberdades fundamentais. Vamos? Democracia, garantia dos direitos. Este conceito nos vem do escritor do Reino Unido chamado Dahl. Consequentemente, um sistema político pode ser definido democrático quando os cargos mais importantes são conquistados através de eleições regulares, livres e corretas, nas quais os candidatos podem competir livremente e toda a população adulta com o direito ao voto. Isto implica liberdades civis e políticas. Estamos a falar de liberdade de expressão, de imprensa, de reunião e associação. Direitos que são necessários para o debate político e para a campanha eleitoral. Sim, um sistema político não pode ser considerado democrático se a oposição não pode participar das eleições e se a sua liberdade de agir for limitada através da censura, violência física
ou se as eleições são manipuladas. Um austríaco chamado Joseph Schumpeter. Vamos repetir o nome? Esse é um economista austríaco. Colocadas desta forma as nossas premissas, podemos agora entrar para o nosso tema específico: autarquias, liberdade e responsabilidade participativa à luz da autonomia regional. Bem, não vou repetir o que os nossos palestrantes já disseram antes. Queria avançar, antes de mais nada, sublinhar o seguinte: a autonomia pressupõe a participação. Vamos repetir? Mas esta jamais será responsável sem que haja liberdade. Portanto, a participação não é possível sem liberdade. Vamos dizer? Mas quando falamos de participação política, o que estamos a dizer concretamente? Bem, o cientista político de que já falamos define a participação política como ato de tomar parte. Vamos repetir? Mais alto ainda. A fim de influenciar as decisões do governo. Vamos? E influenciar o comportamento dos líderes políticos. E até a seleção desses líderes. Vamos? Ok. Mas agora, ao participar, o que nos deve mover nós, estudantes do Liceu Católico? A política é uma maneira exigente de viver o compromisso cristão ao serviço dos outros. Por isso, os critérios que deveriam inspirar o nosso comportamento cristão ao participarmos ativa e responsavelmente na política, concretamente nas autarquias locais, no nosso município, seja Huambo, Kahama ou Bailundo, são aqueles elencados pela doutrina social da Igreja, considerados princípios inegociáveis. Vamos repetir? Princípios inegociáveis. Mais uma vez. Quais são esses princípios não negociáveis? São: 1. A vida. Repitam: a vida, a família, a liberdade de educação, a liberdade religiosa, a verdade e a caridade. Esses princípios constituem o bem comum. Vamos repetir? Ok. O bem comum é o objetivo primário da política. Agora, sem que o cidadão tenha as suas liberdades fundamentais tuteladas, é muito difícil que as autarquias venham concretizar os objetivos primários da sua implementação, que se prendem, acima de tudo, com a autonomia regional
a apropriação da gestão do município para se chegar ao desenvolvimento sustentável e à solidez institucional a nível local. Esse exercício passa por encontrar valores positivos, como aqueles mencionados acima, que nos unem e identificar as pessoas que ainda não correspondam ao mundo ideal de cada um de nós, sejam capazes de encarná-los e levá-los adiante. Todavia, é só na liberdade que o homem se pode converter ao bem. O que é a liberdade? E aqui faço uma pausa para um canto mais Omni Hobbes. Vamos, de pé. Todos de pé. Porque a participação exige a liberdade. Há quem defina a liberdade em duas vertentes: a liberdade negativa e a liberdade positiva. A liberdade negativa consiste principalmente no agir sem vínculos externos que impeçam o homem de fazer aquilo que lhe apetece. É negativa porque se exprime como ausência de obstáculos. E como na ordem política há leis que disciplinam o agir dos homens, a liberdade negativa consiste naquele agir ao meu bel prazer em todas as coisas, naqueles espaços que a lei deixou de regular. Tá que o doutor Capuacha, jurista, confirma isto. Ser livre no sentido positivo, ao invés, significa ser autor das próprias leis. Significa não obedecer às outras normas, senão aquelas emanadas por nós mesmos. Neste sentido, a participação política torna-se um valor que consagra a minha liberdade. Isto diz-lo o meu professor de ideias políticas, o italiano Lopresti. De facto, a liberdade positiva é mais idônea a fornecer elementos válidos para a construção da democracia como estilo de vida associada. Por sua vez, a avaliação de cada regime democrático depende, em grande medida, do nível de participação e do nível de influência da cidadania sobre os governantes e sobre suas políticas. E uma participação responsável só é possível lá onde houver liberdade, a liberdade positiva. Portanto, uma autarquia implementada com o objetivo de dar real autonomia local tem a liberdade positiva como sua consequência lógica. E para nós cristãos, e estamos aqui numa escola missionária, sublinhamos que a liberdade verdadeira para um cristão é um sinal privilegiado da imagem de vida divina no homem, pois exige a sua dignidade que ele proceda segundo a própria consciência. E é disso que falava o senhor arcebispo ao abrir essas jornadas agostinianas. Portanto, agir segundo a própria consciência e por livre adesão, ou seja, movido e induzido pessoalmente desde dentro e não levado por cegos impulsos interiores ou por uma mera coação externa, como as bem conhecidas
ordens superiores. Agora entramos nas autarquias. Como disse, não ia repetir o que os outros já disseram, e disseram quase tudo. Só sublinho o seguinte: com a criação, portanto, das autarquias nos municípios, estes que temos hoje como municípios, quer se trate do município sede aqui no Ambo, da Carrada, ou Bailondo, que segundo o nosso expert de ontem, seriam provavelmente as que teriam autarquias. Esses municípios hão de transformar-se em autarquias locais, em poder local. E as atuais administrações municipais terão de ser extintas. Por exemplo, o governador provincial também passa a ser uma entidade tutelar, aquele que fiscaliza. Mas não emana ordens, tu na autarquia X deve fazer isso. Não. Por quê? Porque uma autarquia é sempre uma entidade diferente do Estado. Embora prossiga a satisfação do interesse coletivo inerente a toda a administração pública. Portanto, cada autarquia é autônoma no sentido em que será responsável por decidir o que quiser para si, sem nenhuma influência externa, desde que tal seja conforme a nossa Constituição e a lei. Então, digamos todos, a beleza das autarquias é esta. Vamos? A beleza das autarquias é esta. Não deixa espaço para as ordens superiores. Não deixa espaço para as ordens superiores. O cidadão é realmente soberano. Vamos? O cidadão é realmente soberano. Eu penso humildemente, não, desculpe, que talvez seja este aspecto a fonte do medo de quem não quer ver todos os munícipes a exercerem o seu direito político do voto nas autarquias que se pretendem implementar. Por quê? Porque pensam que as autarquias hão de diminuir o poder central. Então, se isto que implementamos vai me tirar um pouco da minha vaidade, é melhor que não sejam todos. Na minha ótica, digo na minha, eu estou a dizê-lo, isto constitui uma autêntica violação contra um direito fundamental do ser humano, por um lado. E por outro, uma interpretação errônea, propositada da nossa Constituição, pois o voto em Angola, como já disse antes, é mesmo universal para todos os que já têm 18 anos, de 18 para cima. E a nossa Constituição não diz que as autarquias serão realizadas em alguns municípios. Ela diz, nos municípios. Então, é direito fundamental humano que todos os munícipes participem nas autarquias do próximo ano, se isso vier a acontecer, para que em todos os municípios se busque o bem comum com a participação de todos os residentes. Portanto, o tão propalado gradualismo geográfico é uma aberração que só se concebe
na lógica de abuso do poder. Agora, a transferência das competências, como dizia o Dr. Capacha ontem, sim, podia de facto, talvez seguir, farão pouca diferença em termos qualitativos se não houver mudanças profundas na cultura política que se tem implantado desde que o país conquistou a independência. Desde 1975 aos dias que correm, temos vindo a gerir o Estado com a cultura da intolerância, da exclusão e do medo. Eu repito, desde 1975 aos dias que correm, temos vindo a gerir o Estado angolano com a cultura da intolerância, da exclusão e do medo. Há dias, a nossa deputada Tize dos Santos, conhecem, não? Já ouviram falar dela? Já viram a foto dela nas redes? Ela escreveu o seguinte, e eu cito: o segundo presidente de Angola, quem foi o primeiro presidente? Primeiro presidente de Angola, o fundador da nação, hein? Em inglês diz the founding father. Então, a nossa deputada escreve: o segundo presidente de Angola, quem foi? Quem foi? Ah, o pai dela. Diz que o segundo presidente de Angola tirou o país da ditadura formal do primeiro presidente. É uma deputada que escreveu isso. Não vou aprofundar, porque eu devia falar de como foi a transição ou a descolonização do país. Mas não vou entrar neste assunto. Tá bom. O segundo presidente foi um presidente de transição que tirou o país da ditadura. Uma deputada. Os rebus, já ouviram falar dos rebus? Quem são? Os jovens revolucionários, não? Os famosos 15+2, não? Esses ficaram famosos por terem tido a coragem de reivindicar a alternância política e exigido melhores condições para a maioria dos cidadãos. Acompanhastes o processo. Estamos a pôr um contraditório. Na altura o presidente era o pai dela, não? Ok. O deputado Adalberto da Costa Júnior tem dito que o nosso atual presidente corre os mesmos riscos do seu predecessor ao deixar-se reger pelo mesmo instrumento jurídico que colocou um Estado inteiro refém de uma só pessoa, coadjuvada por um grupo seleto que detém o poder político, econômico e cultural, à custa da grande maioria do povo. Esse é um outro deputado. Há dias, 78 jovens foram barrados de uma manifestação que queriam fazer em prol do segundo presidente. Foram barrados, ok? Qual é a conclusão lógica a que podemos chegar?
é que, desde a independência aos dias que correm, temos sido governados de forma autoritária, com a consequente oscilação entre o ódio e o medo. Como é do nosso conhecimento, o argumento da força não impele o cidadão a participar de forma livre e responsável na realização do bem comum. É impossível. Neste contexto, entende-se por que se pretende implementar as autarquias com o modelo moçambicano, o modelo do gradualismo regional. É para se perpetuar o modelo do sistema político hegemônico e manter-se o status quo, com consequentes assimetrias. Uma pergunta deixo no ar. Com esta lógica, espera-se que as autarquias venham proporcionar condições políticas de liberdade e de responsabilidade participativa? Repito, com esta lógica, espera-se que as autarquias venham a proporcionar condições políticas de liberdade e responsabilidade participativa? Podemos concretizar efetivamente a autonomia real nos municípios? Pessoalmente, tenho as minhas reservas. Todavia, é preciso acolher a oportunidade e empenhar os mais lúcidos para instruir os outros, os menos lúcidos, os menos letrados, para uma participação responsável. Portanto, a educação, particularmente a educação para a cidadania, deve ser um aliado permanente. O nosso músico angolano, Dog Murras, já ouviram a dançar? Aqui estamos bem, é? Ele diz o seguinte: agora, o mais importante já não é resolver os problemas do povo no processo top-down. Top-down significa as decisões lá em cima e impô-las na base. Ele diz, sim, resolver os problemas com o povo, tanto o processo bottom-up. Ou seja, a base deve influenciar na tomada de decisões lá em cima. Bottom-up. A outra é up-down. Ok? E eu acrescentaria, resolver os problemas com o povo, mas o povo politicamente bem instruído. É aqui onde sugiro que talvez seja kairos pensarmos numa nova cadeira aqui no CEPUC, a introdução à política, mas só para a 12ª. Estamos
irmãos que são finalistas, não? São finalistas, vão para as universidades. Então deviam sair daqui com algumas bases de introdução à política. De acordo? Então, depois digam isso ao nosso diretor, né? Agora, termino a minha exposição breve. Foi breve, não? Dirigindo-me particularmente aos nossos estudantes. Os mais velhos podem ouvir, mas isso é para vós, estudantes. Meus filhos amados, é importante a vossa participação desde a escola. Aprendam, estudem seriamente, interessem-se pela política e atuem cobrando responsabilidades de governantes. Estejam onde estiverem e chamem-se como se chamem, mesmo sendo nossos parentes mais próximos. Só desta forma teremos voz ativa em apresentarmos sugestões, propondo ideias e ações concretas para sonharmos uma comuna diferente, um município diferente, uma província diferente, uma Angola diferente, porque mais próspera para cada angolano, independentemente das nossas proveniências, gênero, religião e filiação político-partidária, porque será resultado de uma construção conjunta. A lógica nós contra eles leva a catástrofes. A nossa lógica deve ser nós e eles juntos por uma Angola nova. Muito obrigado pela vossa atenção dispensada.